no dia 8 de janeiro de 1942. Nascia em Oxford, na Inglaterra, Stephen Hawking, aquele que seria o segundo cientista mais popular, atrás apenas do renomado astrofísico Albert Einstein. Stephen Hawking foi responsável por boa parte das descobertas astrofísicas modernas. E reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos cientistas mais renomados da história. Suas obras mais famosas incluem o Teorema de Singularidade Gravitacional, no âmbito da relatividade geral, a nova teoria do espaço-tempo e a famosa radiação Hawking, que na física nada mais é do que a radiação que acredita-se ser emitida por buracos negros, graças aos efeitos quânticos. Stephen Hawking sofria de uma doença raríssima, chamada de esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. E infelizmente veio a falecer em 14 de março de 2018. Deixando para a humanidade um legado científico enorme, mas também um enorme pesar para a ciência. Apesar de suas grandes contribuições científicas, Stephen Hawking sempre demonstrava preocupações sérias sobre o futuro próximo para a humanidade. Ele já chegou a alertar inúmeras vezes o mundo sobre a possibilidade da raça humana desencadear seu próprio fim. Em suas próprias palavras, Stephen Hawking chegou a dizer uma vez: "A humanidade corre o risco de ser extinta, graças a perigos criados por ela mesma." Em uma entrevista de 2016 para a Reiter Lectures, evento que desde 1948 convida pessoas de projeção pública para uma série anual de palestras, e que foi transmitida pela BBC, Stephen Hawking disse que existem 4 possíveis cenários para um fim do mundo. Cenários esses criados pela própria humanidade. Stephen Hawking continua a entrevista dizendo que os avanços tecnológicos e o progresso na ciência trarão novas chances e possibilidades de trazer nosso trágico final. Desde muito tempo temos sido alertados sobre um possível fim do mundo, e o assustador é que todos os cenários propostos por Stephen Hawking já estão acontecendo. Hoje falaremos sobre as previsões propostas por Stephen Hawking e como elas já podem ser encaradas como realidade mundial. Ao começar pelo cenário mais comumente comentado por Hawking: o avanço das inteligências artificiais. Stephen Hawking acreditava que os esforços para criar máquinas com capacidades cada vez melhores de pensarem sozinhas são uma ameaça completa à nossa existência. E que conforme o tempo passar, essa ameaça tende a ficar cada vez mais aparente. Em suas próprias palavras à BBC em 2014, Stephen Hawking disse, abre aspas, "O desenvolvimento de uma inteligência total da inteligência artificial pode levar ao fim da raça humana", fecha aspas. Segundo Hawking, as formas primitivas de inteligência artificial desenvolvidas já naquela época, em 2014, já tinham se provado úteis o suficiente. Mas Hawking temia as consequências de avanços maiores nessa área. Temendo o dia onde se criaria algo capaz de igualar ou até superar os humanos. Questionado por seu medo, explicou Hawking sobre as capacidades das máquinas de superarem os humanos. As máquinas iriam evoluir sozinhas e refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior. Humanos que são limitados por uma evolução biológica lenta não poderiam competir e seriam substituídos. De acordo com Hawking, caso as máquinas continuem evoluindo nesse ritmo acelerado, chegaria o momento onde os humanos não poderiam acompanhar sua evolução, e logo seriam superados pelas capacidades robóticas. E esse pavor que Hawking sentia em relação ao desenvolvimento das inteligências artificiais já é algo que vem sendo debatido há décadas, sendo constantemente retratado até mesmo no cinema, por exemplo, com filmes como Uma Odisseia no Espaço de 1968, e até mesmo em clássicos do cinema como O Exterminador do Futuro. Esse é um cenário preocupante que se mostra cada vez mais real e próximo, levando em conta os recentes progressos que temos feito na área de inteligência artificial, e o crescimento da preocupação de pessoas influentes sobre esse assunto. Ainda podemos estar a tempo de frear esse final catastrófico, mas de acordo com Hawking, a tendência é que as chances desse cenário de fim do mundo aumentem cada vez mais. Agora, caso não sejamos dominados e destruídos pelas máquinas, que nada mais são do que nossas próprias criações, podemos fazer isso por nós mesmos, usando de outras criações. De acordo com Stephen Hawking, outra possível extinção humana é a tão temível guerra nuclear. Esse é um cenário catastrófico para a humanidade que quase se tornou realidade há algumas décadas atrás, durante a Guerra Fria.
Desde então vivemos tempos pacíficos, até 2022, onde as tensões mundiais começaram a escalar de formas terríveis, e o tópico de bombas nucleares começou a ser cogitado no cenário geopolítico novamente. Em um desabafo durante uma palestra no Museu da Ciência em Londres em 2015, Stephen Hawking expressou, abre aspas, o fracasso humano que eu mais gostaria de corrigir é a agressão. E continuou seu discurso dizendo: pode ter sido uma vantagem para a sobrevivência na época dos homens das cavernas, para conseguir mais comida, território ou parceiros para a reprodução, mas agora é uma ameaça que pode destruir todos nós, fecha aspas. E ele tem toda a razão em dizer isso. Uma guerra nuclear significaria o fim da civilização como conhecemos no melhor dos cenários, e no pior significaria o fim da raça humana. As armas de destruição em massa são uma realidade, e diversos países possuem centenas delas. E a proliferação dessas armas pelo mundo são uma preocupação mundial. Porém, as armas nucleares podem não ser a pior das intenções humanas. Segundo Hawking, vírus criados em pequenos laboratórios de forma acidental ou intencional podem causar grandes dores de cabeça para a humanidade. Em 2001, Hawking disse ao jornal britânico Daily Telegraph que a raça humana enfrenta a perspectiva de ser exterminada por um vírus criado por ela mesma. De acordo com suas palavras, abre aspas, no longo prazo, fico mais preocupado com a biologia. Armas nucleares precisam de instalações grandes, mas engenharia genética pode ser feita em um pequeno laboratório. Você não consegue regulamentar cada laboratório do mundo. O perigo é que seja por um acidente ou algo planejado, criamos um vírus que possa nos destruir, fecha aspas. Além disso, Hawking, cético com tantos possíveis cenários de extinção, continua dizendo achar improvável que a humanidade sobreviva pelos próximos 1000 anos, a não ser que de alguma forma nos espalhemos pelo universo. De acordo com Hawking, há muitos acidentes que podem acabar com a raça humana em um único planeta. Todos lembramos da recente pandemia que afetou todo o nosso planeta. Foram tempos extremamente difíceis para todos. O vírus que afetou nossa sociedade foi responsável por diversas casualidades, e a paralisação completa das nossas atividades em escala global. Agora imagine se Hawking estiver certo sobre isso, com a previsão de uma doença criada em laboratório que seria dezenas de vezes mais letal e contagiante do que foi o vírus de 2019. Capaz de trazer nossa extinção por completo. Bem, eu espero que isso não se torne realidade. Mas saiba que mesmo se não formos dominados por máquinas, nem entremos em um estado de guerra total, ou tenhamos sido aniquilados por um vírus, e continuemos vivendo como estamos atualmente, ainda assim estaríamos marchando direto para nosso inevitável fim. O aquecimento global é o cenário mais provável de nos exterminar atualmente. Nosso estilo de vida vem desgastando e degradando o meio ambiente há séculos, e as mudanças no ambiente já são ridiculamente visíveis. De acordo com o cientista, caso o aquecimento global continue, nosso planeta tem a chance de ficar parecida com Vênus. Durante o documentário A Última Hora, de 2007, Stephen Hawking disse, abre aspas, uma das consequências mais graves de nossas ações é o aquecimento global, causado pela emissão de crescentes níveis de dióxido de carbono resultantes da queima de combustíveis fósseis. O perigo é que o aumento da temperatura se transforme em um processo autossustentável, se é que já não está assim, fecha aspas. Concluiu dizendo que as secas e devastação das florestas no planeta estão reduzindo a quantidade de CO2 que é reciclada na atmosfera. Além disso, o aquecimento global provoca o derretimento das geleiras que aumentam o nível do mar, além de reduzir a quantidade de energia solar refletida pelo nosso planeta para o espaço, esquentando mais ainda nosso planeta. Hawking disse que caso isso ocorra, a Terra poderia se tornar uma cópia de Vênus, com temperaturas próximas a 250 graus e chuvas de ácido sulfúrico. E acrescentou em seu discurso, a raça humana não pode sobreviver nestas condições. Consequências do aquecimento global já são sentidas há décadas e frequentemente são noticiadas situações como ondas de calor e temperaturas maiores, secas e alterações na chuva causando tempestades e enchentes. Como podemos ver, as chances de extinção são reais, e há muito tempo já somos alertados por estudiosos como Hawking. Talvez quando finalmente venhamos a decidir fazer algo a respeito, infelizmente seja tarde demais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Nós da Mundo de Fatos ficamos por aqui.